Boa noite a todos, parece que estamos no ar. 19 espectadores, 12 likes, 13 likes agora, muito obrigado, deixem os seus likes. Antes de mais nada, se vocês estão me ouvindo e me vendo, quero lembrá-los que a partir de amanhã, as notícias da noite, às 7 horas da noite, serão postadas no canal Brasil Agora. O canal Brasil Agora, portanto, terá material inédito, novo, todos os dias, e as notícias do Brasil Agora não serão postadas aqui no canal Professor Belei, e vice-versa, ao contrário, como dizia o poeta. As notícias do canal Professor Belei não serão mais publicadas no Brasil Agora. O Brasil Agora terá conteúdo exclusivo. Canal da minha querida esposa, Dona Lucimar Neiver, que está por aí, inclusive, o exclusivo deveria estar, ou está se preparando psicologicamente para um evento tão grande como desta noite. Modéstias à parte, hoje o tema é bastante complexo. Antes vamos dar um alô aqui para o pessoal, o Rubik. Muito obrigado à presença do nosso querido amigo Rubik, está sempre aí nos dando aquela força. Um abraço, Rubik. Juliana Nais, Luiz 1389, Cláudia Barbieri, nossa amiga também está por aí. Obrigado pela presença, Cláudia, um abraço, um beijo no teu coração. Se está ainda aí, eu não sei porque faz tempinho. Bem, aqui temos já 2 superchats. Alexandre Verniano mandou um superchat, muito obrigado, Alexandre, Deus te abençoe, um abraço. E o Wanderson Firme, muito obrigado, Wanderson, também mandou um superchat, muito obrigado. Se eventualmente tivermos outros superchats, eu lerei no final, porque para não interromper, o pessoal reclama, professor, você está desenvolvendo um pensamento, aí vem um superchat, você para comentar, e lá se foi a minha concentração. Então, para evitar esse gravíssimo problema, se eventualmente tivermos outros superchats, eu lerei no final. Mas agradeço de coração ao Wanderson Firme e ao Alexandre Verniano, que já nos mandaram aqui 2 superchats. Charles Abakerli está no pedaço, é membro do canal, seja muito bem-vindo, Charles. Boa noite, irmão. E vamos ver se a nossa querida Ofélia Monteiro se encontra. Não, parece que não. Então, pessoal, é isso aí. Vamos retomar a nosso cursinho, se é que se pode dizer assim, de Revolução Globalista. Se vocês estão lembrados, nós começamos a falar algo sobre a Revolução Globalista, tomando a Primeira Guerra Mundial como cenário. Depois voltamos um pouco no tempo para identificar mais ou menos o início do grupo de Frankfurt, o grupo de investidores, de banqueiros de Frankfurt. Chegamos praticamente aí até o século XVI. Bem, na verdade, a gente hoje vai fazer um recorte mais ou menos aí desde a Revolução Francesa até agora, até o 666, a implantação do chip 666. Mas, atenção, esta revolução globalista não começa na Revolução Francesa, não começa com os banqueiros de Frankfurt, ela tem praticamente a história da civilização humana. Muito antes disso, a rebelião dos anjos caídos contra Deus já, de certo modo, prenunciava tudo isso que estamos vivendo agora. Então, o processo vem de longa data, é muito antigo. Deixa eu só dar mais um abraço aqui ao Luiz Antônio Borges. Boa noite, prezado amigo professor Belei. Boa noite, Luiz Antônio Borges. Também é membro do canal. Eu lembro aos amigos, se quiserem colaborar com o canal, também podem fazê-lo tornando-se membro. É só clicar na página inicial do canal, quero ser membro, e ali você pode se tornar membro e nos dar aquela grande força para continuarmos. Porque, meus amigos, a situação está cada vez mais difícil nas redes sociais. Nós não temos mais
muito tempo, quem sabe, aqui de liberdade para expressar certos conteúdos, vocês sabem disso. As nossas visualizações, eu digo nossas porque outros canais também estão enfrentando esse problema, canais de direita, canais conservadores, nossas visualizações são sempre menores, a monetização sempre menor, não estão nos expulsando, mas dificultando a nossa vida, nos deixando mais ou menos à margem de tudo que está acontecendo, de tudo que é autorizado pelas grandes redes, ou seja, os conteúdos que não acordam, o que não fazem acordar, despertar do sono letárgico em que vivemos. Esses conteúdos têm vida tranquila, livre curso nas plataformas. Já os nossos sofrem um bocado. Muito obrigado, Luiz Lassal. Muito obrigado, Cris Lassal. Deus te abençoe. Se tivermos eventualmente outro superchat, eu lerei no final. Então, meus amigos, a situação para nós está um pouco complicada para alguns canais. Se vocês puderem nos ajudar, nos ajudem, porque não sabemos até quando poderemos continuar aqui com vocês. Enfim, sigamos em frente. Essa história de fazer um recorte da Revolução Francesa para cá é puramente arbitrária, porque, como disse, a Revolução Globalista é muito antiga. Nós podemos pegar o caso, por exemplo, da narrativa bíblica da Torre de Babel, quando Nimrod resolveu fazer uma torre para chegar ao céu. É claro que isso é apenas uma forma figurada de dizer qual era a verdadeira intenção. Chegar ao céu não queria dizer exatamente habitar o outro plano da realidade, o plano maior, o plano da espiritualidade, mas simbolicamente representar o topo, estar no topo e no controle absoluto da civilização. Esse era o sentido mais exato, mais próprio da Torre de Babel. Fazer com que todos ficassem concentrados numa torre, toda a população que falava a mesma língua ficasse concentrada na mesma torre, ou seja, a Torre de Babel era, em primeiro lugar, uma forma de controle social quase que absoluto. E no topo, evidentemente, as elites, os mais poderosos, os poderosos que controlavam o resto da população, como uma pirâmide. Lá em cima, no vértice da pirâmide, o chefão. E logo abaixo, a sua elite, a casta que domina o povo. E na base da pirâmide, os mais desfavorecidos. Bem, a Torre de Babel era exatamente isso, tinha esse princípio. E ali estava o princípio do globalismo. O processo hoje, na atualidade, é o mesmo. Só que, claro, numa escala infinitamente maior do que a Torre de Babel. Mas os princípios já estão dados. Uma forma de controle quase que absoluto, uma língua só. Temos várias línguas, mas hoje a comunicação, basicamente toda ela é feita, a comunicação no mundo dos negócios, na literatura mesmo. Hoje nós vemos aqui o nosso português está cheio, eivado de termos importados do inglês e assim por diante. Existe quase que uma forma universal de comunicação e um problema mundial só assolando a todos, ou seja, o produto do medo é também universal hoje. Aí temos os vários mecanismos de controle que já estavam lá dados na Torre de Babel. Portanto, esse recorte do globalismo ele pode ser muito mais amplo do que nós imaginamos. Por quê? Porque na raiz de tudo isso está um profundo ódio a Deus. Quem odeia a Deus, a narrativa bíblica nos fala que um anjo se rebelou contra Deus por não querer servi-lo na forma humana. Não querer servir a Cristo, considerado inferior pelo anjo mais belo e poderoso do paraíso. Lúcifer, ou Satanás, a velha serpente, como diz a Bíblia. Este se rebela porque não quer servir a Deus e inicia-se então uma grande batalha espiritual
porque nem todos os anjos ficaram do lado do rebelde, do revolucionário Lúcifer, mas São Miguel Arcanjo, com o grito "Quem como Deus?", reúne um grupo de anjos fiéis e aí inicia-se a grande batalha até que Satanás é lançado aqui, neste vale de lágrimas. É a narrativa bíblica, mas ali exatamente está a origem de todo o ódio contra Deus, de todo o ódio contra a estrutura da realidade. Satanás se opôs à realidade tal como fora pensada por Deus, tal como fora criada por Deus. Mas mais do que isso, se opôs ao modelo humano, através do qual o próprio Deus se manifestou, como verbo, como logos. E esse modelo humano tem sido o alvo dos ataques de Satanás desde então. Ele odeia a humanidade, quer o seu fim, quer a extinção total da humanidade, mas não sem antes fazê-la padecer um modo de vida escravo, não sem antes torná-la uma espécie de deboche, assinte contra o próprio Criador, tornando o ser humano um animal sem alma. Essa é basicamente a história do ponto de vista bíblico. Só que, coincidentemente ou não, o ponto de vista bíblico tem uma ressonância aqui, no ponto de vista da matéria, da imanência. O transcendente acaba se revelando também no imanente. E o que nós temos visto desde os fundamentos da Torre de Babel é isso: uma elite querendo escravizar uma pequena elite, tendendo a escravizar a grande maioria da população. O projeto dessa escravização sempre na história encontra obstáculos intransponíveis e acaba tendo que começar tudo de novo. O principal deles, não é preciso dizer, é a própria vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo cá nesse vale de lágrimas, a sua inserção na história, no tempo. Ali está dado a derrota definitiva de Satanás, porque com a vinda de Cristo, dando-se como sacrifício, ele resgata pelo seu sacrifício a humanidade caída. Por causa de um homem, todos nós pecamos, por causa de Adão, todos nós caímos no pecado, mas por causa de outro, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, pelo seu sacrifício, podemos atingir o perdão e voltarmos à vida de santidade, voltarmos ao paraíso perdido. Ali, na vinda de Cristo, na entrada de Cristo na história, está decretada a derrota de Satanás. Porém, é aquela história: a cobra não morreu no primeiro golpe, ela está ferida de morte, mas ainda tem um certo tempo para realizar o seu intento maior, que é destruir a humanidade. E é o que nós estamos vivendo nos últimos 2 anos. O golpe final, o golpe fatal dessa força diabólica que quer fazer com que a humanidade signifique o fracasso de Deus. E colaboradores para isso não falta, porque este anjo caído teve sempre na história os seus colaboradores aqui. Nós, humanos, temos este problema, nós nascemos no pecado. Nós somos resgatados por Cristo, mas por causa de Adão, todos nós nascemos com essa marca. Somos pecadores. E aqueles que se deixam levar pelo pecado, evidentemente, escolhem o caminho, a via de Satanás. E não faltaram a Satanás os seus grandes colaboradores durante a história. Até porque um dos argumentos de Satanás para recrutar os seus fiéis é a riqueza. O mesmo que Satanás oferece a Cristo no deserto, se naquele momento Cristo resolvesse segui-lo, era dar a Cristo as riquezas deste mundo, porque a ele foi dado. Graças a Deus, Cristo era Cristo e não se deixou seduzir por Satanás, mas
muitos de nós nos temos deixado seduzir pelas riquezas. Um dos argumentos que Satanás usa, talvez o mais forte, para formar o seu exército através do tempo, através da história. E aí nós encontramos nas grandes fortunas, principalmente a partir do século XVI, esta união entre o poder financeiro e também o poder de domínio inspirado por Satanás, o poder de domínio que leva à escravidão de muitos. Então foi basicamente isso que nós vimos até agora. Acontece que o projeto, como o projeto tem sempre alguns empecilhos, Satanás está num trabalho árduo de sempre refazê-lo, renová-lo e aprimorá-lo. Quando, por exemplo, o ser humano se deixa seduzir por fortes ideologias como a comunista, há num primeiro momento uma ideia de que a ideologia comunista, pelo arrebatamento dos corações, por suscitar grandes paixões, seria suficiente para colocar todo o mundo de joelhos, todo o mundo debaixo de um poder tirânico. Mas também aí as coisas não deram certo, porque, por outro lado, houve reação, e muito forte. Há sempre uma nação a se levantar contra o poder despótico de outra e, portanto, era preciso ir um pouco mais fundo. A ideologia propriamente não bastava. E, de fato, se vocês perceberem bem, a ideologia comunista, ela tem, sim, muito apelo, principalmente com a juventude, justamente por causa do discurso de que é possível fazermos um mundo mais justo, é possível transformarmos essa realidade repartindo as riquezas. É isso basicamente que colocam na cabeça dos jovens quando eles entram na faculdade. Hoje, muito mais cedo, claro. Hoje esse discurso já é passado na escola. Mas, pelo menos no meu tempo, era assim. O sujeito entrava na faculdade e logo se deparava com professores comunistas que explicavam tintim por tintim por que Karl Marx estava certo em criar uma revolução proletária no mundo. Bem, acontece que esta paixão tende a desaparecer com o passar do tempo. A paixão ao comunismo é muito comum na juventude, mas não é tão comum assim quando a pessoa começa a ter que ganhar a própria vida. Quando o sujeito constitui família, tem um filho para criar, ele percebe que aquela bobagem utópica do socialismo não se aplica na prática e passa, portanto, a trabalhar e a buscar um acúmulo de riqueza para poder dar uma certa segurança à sua família e acaba abandonando a ilusão do socialismo. Esse é um empecilho para o projeto. Acontece que, para suprir digamos assim, esse enfraquecimento da paixão que nós, num período da vida, nutrimos a ideologia, surge outro modelo, surge outro fenômeno chamado marxismo cultural. Bem, só que antes preciso fazer um parênteses. Agora nós estamos pegando a revolução globalista pelo aspecto do socialismo. Acontece que, como nós vimos nas outras aulas, o globalismo ele aposta sempre dos dois lados. Ele aposta no capitalismo, mas aposta também no comunismo. Evidentemente que tem preferências por este último, porque no comunismo a vida das pequenas, das poucas e poderosas famílias é ainda mais facilitada. Etel, no final do vídeo eu faço um agradecimento, um novo agradecimento a você. Muito obrigado pelo superchat. Bem, então nós vimos lá que as grandes famílias, elas acabam sim financiando os dois lados. O financiamento no mundo capitalista é sempre em direção àqueles que cultivam os pensamentos revolucionários, as ideias revolucionárias, como, por exemplo, os candidatos, os políticos da esquerda na América. Um exemplo, eles começam a ser fortemente apoiados
já no século XVIII, os políticos, não estou falando do Partido Democrata propriamente, mas os políticos de viés socialista são apoiados fortemente por esses banqueiros de Frankfurt, que por sua vez também apoiam na Europa fortemente todo e qualquer agrupamento socialista que visa a derrubada do poder. Bem, nesses dois âmbitos, entre a esquerda capitalista e a esquerda comunista, existe um único propósito: a tomada do poder sobre aquilo que se estabeleceu como cultura judaico-cristã, sobre os valores cristãos propriamente. O inimigo principal de toda a revolução socialista é a derrubada do cristianismo. Isso passa a ser um tanto quanto disfarçado, escondido, mas no fundo é isso. Todo projeto revolucionário tem como escopo, tem como alvo principal a derrubada do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, na sua doutrina, nos seus valores, é completamente contrário ao projeto de escravidão, ao projeto de imoralidade, ao projeto da corrupção, ao projeto, principalmente ao projeto das tiranias, claro. O cristianismo também é o modelo mais bem acabado da melhoria social, porque foram sempre os religiosos quem tomaram a dianteira, muito antes de qualquer ação de governo ou de Estado, para solucionar o problema do pobre. Basta ver que nós temos milhares de institutos, associações, enfim, ONGs, até mesmo ONGs, hoje quase todas desvirtuadas, mas isso começou há muito tempo para cuidar do pobre. Quem não lembra, por exemplo, da Madre Teresa de Calcutá, uma santa católica que passou a vida, que deu a vida para cuidar do pobre. Mas não foi a única, isso sempre foi inspiração dos santos à igreja de um modo geral, cuidar do pobre. Está aí outro problema também colocado sempre nessa balança. Por quê? Porque quem tem o monopólio de cuidar do pobre, via de regra, é o socialismo, é aquele que quer iludir o pobre, vender uma ideia de que o mundo será melhor para ganhar o poder, enquanto a religião faz isso gratuitamente. Então são essas as razões principais para que o socialismo tenha sempre como pano de fundo combater e destruir o cristianismo. E isso, sim, nós podemos ver bem claramente na Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, entronizou-se na cultura europeia o valor da razão, ou seja, a divinização da razão. Inclusive, a razão é entronizada mesmo como deusa, não só simbolicamente, como isso foi feito como uma espécie de um teatro para mostrar que o tempo do cristianismo tinha acabado. Com o império da razão, surge todo um pensamento contrário às leis de Deus. Ou melhor, surge a cultura do materialismo, propriamente dito. Deus sai de cena. Já ninguém mais coloca como o sentido desta vida alcançar a eternidade, alcançar o perdão de Deus e viver na eternidade sob a bênção de Deus, ou seja, no céu. Não, isso passa a ser ruim, passa a ser feio, passa a ser cafona. A associação entre o Estado e a religião tem uma separação quase que total. O Estado não pode, o Estado deve, portanto, ser laico e também combater a religião em todos os âmbitos possíveis. E essa, com o passar do tempo, acaba sendo vista como uma espécie de defeito, uma espécie de falha no caráter humano. O ser humano deve se guiar pela razão e não pela fé. Bem, tudo isso nós conhecemos de cor e salteado. E aí está o terreno próprio das ideologias, todas elas materialistas, que vêm reforçar essas ideias
nascidas lá na Revolução Francesa. Vamos tirar Deus, vamos tirar a religião da história, porque a religião produz fanatismo, o fanatismo produz violência, o fanatismo produz a ignorância e o preconceito. Vamos nos deixar guiar pela razão. Pois bem, acontece que, se deixando guiar pela razão e se desligando da fé, não só da fé, mas também da moral religiosa, o ser humano se tornou muito mais violento, muito mais ignorante, muito mais preconceituoso, basicamente um selvagem. Por quê? Porque desde a Revolução Francesa, só o que aumentou no mundo foram as guerras, a violência, a falta de liberdade e a desigualdade. E isso é irônico, porque a própria Revolução Francesa tinha esse lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Só que esqueceram de colocar no lema um prefixo, o fim das. O fim da igualdade, o fim da liberdade e o fim da fraternidade. Porque foi o que aconteceu. Ao entronizar a razão como deusa do ser humano, a desigualdade aumentou, a liberdade cessou. Só na Rússia, por exemplo, na Revolução Russa, 100 milhões de russos foram mortos. Dá para imaginar um cadáver atrás do outro até fazer o número de 100 milhões. É possível imaginar isso só na Rússia, só na antiga União Soviética, melhor dizendo. 100 milhões. Então aumentou a desigualdade, a liberdade foi para o espaço, porque não pensem que esses 100 milhões de mortos na União Soviética foram porque tinham, digamos assim, eram dóceis à ideologia marxista, ao comunismo. Não, é porque de alguma forma representavam uma ameaça por conta de suas liberdades. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, com outros milhões de mortos, depois a Revolução Cultural, a Revolução Maoísta na China, com 70 milhões de mortos, e por aí nós vamos até agora. Então acabou a liberdade, acabou a liberdade, foi substituída pela censura, pelo despotismo, pelas guerras, pela força, e aumentou também a desigualdade. Hoje se fala aí num percentual altíssimo de miseráveis que não têm o que comer, gente que não tem $2, passa com $2 por mês. Bem, tudo isso é fruto, evidentemente, da Revolução Francesa, mas acontece que, por conta disso, exatamente disso que era produzido na esteira da Revolução Francesa, aumentava-se ainda mais as ideologias. Só que, uma vez a ideologia não podendo ser aplicada, era preciso ser renovada, e isso gerava um gravíssimo problema, o problema da desconfiança em relação ao comunismo. Muito obrigado, Stenber Lopes. Logo mais, ao final daqui a pouco a gente já chega no fim, ao final eu leio o teu superchat. Muito obrigado, irmão, Deus te abençoe. Depois no final eu vou ler todos os superchats. Então, a partir do momento em que fracassava um projeto socialista, era preciso reinterpretá-lo, reapresentá-lo como, digamos assim, como um novo modelo que dessa vez, aprendendo com os erros do passado, daria certo. É claro que era preciso pensar em algo maior do que isso, porque não basta. A primeira revolução era a revolução proletária, basicamente, propriamente isso, uma revolução que na base da força tentava levar o pobre ao poder, na base da força. A base da força gerou muitos mortos, mas aí era preciso pensar em algo mais eficiente, que não precisasse da força propriamente, ou pelo menos não da força ostensiva num primeiro momento. Talvez
era melhor para implantar o comunismo não trazê-lo de fora para dentro, não trazê-lo como, não realizá-lo como uma batalha entre classes, mas realizá-lo dentro do homem, transformando os seus valores, para depois, portanto, ser mais fácil a adoção de um governo despótico, de um regime despótico. E foi exatamente aí que surgiu, então, as ideias da Revolução Cultural. E Gramsci, por exemplo, é um dos modelos mais bem acabados dessa ideia. Depois, a Escola de Frankfurt também tem aí a sua grande colaboração. Um modelo cultural que se espalhasse pelo mundo, um modelo contracultural, para expressá-lo melhor, um modelo que viesse contra, que fosse contra, um modelo cultural contra o que fora estabelecido pela mentalidade judaico-cristã. Mas como fazer isso? Agora eu quero fazer um parênteses a vocês. O que mais deu certo nessa história foi sim a Revolução Cultural. Só que a Revolução Cultural, ela não tinha como se estabelecer aos moldes da doutrina marxista que se colocou, que se implantou, por exemplo, na antiga União Soviética. Perto da Revolução Russa, a Revolução Cultural era apenas um apêndice, ou melhor, apenas um apoio, apenas uma ferramenta de apoio. Não existe como implantar um regime cultural. E isso não é possível. Não é possível implantar um Estado despótico baseado na Revolução Cultural. A Revolução Cultural é apenas uma ferramenta para se chegar definitivamente a um regime, a um Estado propriamente comunista. E aí, para que isso fosse possível, a Revolução Cultural tinha que ser basicamente universal, dada em todo o mundo, para que as mentalidades aos poucos fossem, digamos assim, transformadas a ponto de ser quase que natural a migração de um modelo capitalista para um modelo escravagista ou comunista. E foi exatamente isso que aconteceu. E aqui eu preciso fazer um parênteses. Eu me lembro de há muitos anos atrás, isso nos anos 60 ainda, ter ouvido um pastor, se vocês já devem ter ouvido falar no falecido pastor Davi Miranda, para mim o maior profeta brasileiro da contemporaneidade. Para mim foi sim um grande profeta, o pastor Davi Miranda. Se vocês buscarem no Google, vocês vão ver lá, pastor Davi Miranda, ele foi fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor, isso nos anos 60, em 1962. Ele nasceu em 1936, em Reserva, Paraná, e morreu em 21 de fevereiro de 2015. Bem, eu sempre fui católico, mas admirava muito o pastor Davi Miranda por uma única pregação, por uma pequena parte, uma única pregação que eu ouvi dele. Eu ouvi o seguinte: desligue a sua televisão, porque é por ela que o diabo entra na sua casa. Ele estava falando isso no começo dos anos 70, quando os televisores tinha antena externa, mas muitos tinham antena interna. E muita gente colocava, inclusive minha família tinha lá antena externa, antena interna em cima do televisor e dois bombril, dois pedaços de bombril em cada antena para ter um sinal melhor. E ele dizia: por esta anteninha da sua televisão entra o diabo na sua casa, e uma vez que ele entra na sua casa, o estrago será feito. E foi exatamente isso o maior papel, a parte mais eficiente da batalha cultural. Havia um mecanismo que poderia finalmente acontecer, de existir um mecanismo que pôde universalizar a batalha cultural. E esse não se chama outra coisa senão televisão. Também numa rápida busca no Google, vocês vão ver lá que
A criação da televisão remete às pesquisas realizadas por John Baird, que em 1920 uniu componentes eletrônicos que haviam acabado de ser produzidos em várias partes do mundo e montou o primeiro protótipo de televisão. Pois bem, isso foi planejado já nos anos 1920. Mas ela acabou mesmo tendo o seu grande papel destruidor da cultura judaico-cristã dos anos 50 em diante, sobretudo os anos 60. Por quê? Porque uma vez que a televisão monopolizava, por assim dizer, a vida familiar, porque depois que alguns programas passaram a cativar o público ficava basicamente na frente da televisão por horas a fio. A partir desse momento, portanto, estava criado o ambiente próprio para a mudança de mentalidade do Ocidente, baseada nos valores judaico-cristãos. Por quê? Porque pela televisão entrava um mundo novo. Entrava um mundo novo com valores completamente novos. Como, por exemplo, eu lembro aqui no Brasil a televisão começou a fazer realmente muito sucesso a partir dos anos 70. E com a criação das novelas, por exemplo, foi a partir dos anos 70 que a população brasileira começou a mudar de comportamento. Antes, baseada nos valores judaico-cristãos, quase não se ouvia falar de divórcio, de desquite, de separação. Pois a partir do momento em que as novelas da Globo tornaram-se sucessos de audiência, aumentou o número de divórcios rapidamente. Começou com a história do desquite. Por quê? Porque as novelas passavam isso como algo novo, algo moderno, algo que vinha para libertar o homem dos grilhões da religião. Percebe? Então, por exemplo, na medida em que os personagens mostravam isso, essa liberdade, este glamour, por assim dizer, de poder superar o modelo cristão, eram também, por sua vez, mostrados como pessoas de sucesso, pessoas vencedoras, que estavam se libertando de uma espécie de cadeia cultural. E aí então aparece o herói e a heroína que resolvem se separar e cada um vai para um lado para vencer na vida. Tudo isso pegou rapidamente. Eram modelos subliminares, eram valores subliminares passados diariamente para um público cativo, que ficou cada vez mais fiel àquele modelo passado pela televisão. E aí a sociedade vai mudando mesmo. Começa o divórcio em larga escala e surge daí uma geração de pessoas diferentes, filhos de pais separados. Um fenômeno que não era comum na sociedade brasileira até os anos 60. Filhos de pais separados. Passou a ser uma realidade, passou a ser também, por sua vez, motivo de discussão acadêmica, de especialistas em modelos sociais, cientistas. Aí vinha aqueles programinhas do tipo Fantástico debater qual o futuro dos filhos de pais separados, mas sempre mostrando um lado positivo da história. Hoje o filho pode ficar um tempo com o pai, um tempo com a mãe, ele terá novas experiências mais ricas e assim por diante. Tudo para fortalecer o fenômeno da separação que foi influenciado pelo próprio aparelho de televisão. Por onde, dizia o pastor Davi Miranda, entrava o diabo na nossa casa. Mas era exatamente isso. Pastor Davi Miranda, por isso que eu considero um profeta, ele acertou na mosca. O diabo entrou sim nos nossos lares.
um tempo anterior a esse, quando nos reuníamos em família para muitas vezes discutir a palavra de Deus, comentá-la, pensá-la, ou nos reuníamos para rezar. Agora não, agora nos reuníamos para ver famílias sendo separadas e a ascensão do anti-herói. Daí, por exemplo, um ator dessa época, vivo ainda, que fez um personagem muito famoso nos anos 70, na novela Selva de Pedra. O personagem era o Miro, que era um anti-herói, mas caiu na graça do povo. O sujeito não tinha caráter, o sujeito era um picareta, era um pilantra, mas acabava por ganhar os corações, porque tinha lá o seu, digamos assim, um aspecto atraente, vamos dizer. E aí percebeu-se que sim, que era preciso trabalhar sempre e a cada ano um novo grande vilão. Entre o vilão e o herói existia no fundo pouca diferença, porque o herói era aquele que, via de regra, debatia-se, estava num debate terrível entre manter-se fiel aos valores, conservar os valores judaico-cristãos, ou então num grande esforço se libertar-se em direção ao novo mundo e levar essa mensagem aos seus irmãos. Esse era o herói. Como, por exemplo, o padre Paulo Ricardo se lembra uma novela, se não me engano, como era o nome da novela? Roque Santeiro, onde dois padres, um tradicionalista de batina e o outro de camisa de manga, colarinho e tal, se debatiam fortemente porque os valores, os novos valores não podiam ser recusados. E, enfim, a novela mostrava, claro, o padre tradicional como um rabugento, uma figura que queria que as coisas ficassem mais ou menos como foram na Idade Média. Era mais ou menos isso que era passado para o público. E o outro, coitado, vendo a transformação da humanidade, não podia ser contra o progresso. Portanto, criava-se no público uma certa antipatia a tudo que era conservador. Padre conservador queria dizer uma volta ao passado, segurar o progresso, manter as pessoas num comando rígido da religião e assim por diante. E o outro, coitadinho, uma pessoa que queria o progresso, o bem da humanidade, portanto tinha que aceitar as transformações que vinham pela frente, porque senão ficaríamos para trás, seríamos atrasados, essa história toda. Tudo isso de modo bem chinfrim, tudo isso no nível do folhetim, mas pegou. Foi a isso que nos apegamos e por conta disso tivemos uma transformação grande na mentalidade. E essa transformação serviu de base exatamente para que os filhos desses dessas primeiras cobaias se tornassem eles próprios os propagadores da revolução cultural, ainda que não soubessem, porque de repente virou certo, virou correto separar-se. O casamento é só uma experiência, não deu certo, tem outro. Mas e os filhos? Os filhos vão viver bem, ora aqui com o pai, ora com a mãe, a televisão já disse que está tudo bem, eles vão superar o trauma e serão pessoas mais fortes no futuro. Também outra coisa importante, criou-se a ideia de que ser esperto, passar a perna nos outros era legal, porque afinal todo mundo fazia isso mesmo. Tanto é que na época, nos anos 70, uma propaganda fez muito sucesso com o jogador de futebol Gerson, fazia propaganda de um cigarro, dizendo que o bordão no final da propaganda era o negócio ia levar vantagem em tudo, certo? Era isso, a mentalidade do levar vantagem em tudo. E aí, de uma sociedade conservadora, passamos a ter a primeira geração de pessoas libertas do conservadorismo. Depois veio a segunda, a terceira, até que finalmente já não estávamos mais tão preocupados com
o conservadorismo porque sequer sabíamos o que era. Conservadorismo deve ser coisa de crente, da Bíblia e tal, não nos diz respeito. Nós estamos aqui em busca de uma sociedade perfeita. E aí surge exatamente o projeto político do PT, o projeto político que vinha tomando as periferias, tomando as comunidades eclesiais de base, com a ideia de um Cristo puramente humano que lutava apenas pela justiça social. Bem, se unirmos todas essas coisas, vamos ter aí o porquê de 30 anos de esquerda no país. E aí chegamos a esse ponto que chegamos. Mas enfim, voltando, isso era só um parênteses. A Revolução Cultural foi, portanto, a melhor ferramenta para a implantação do regime único. Por quê? Porque ela criou uma mentalidade única, a mentalidade de que toda a tradição estava errada, a mentalidade de que a religião faz mal, de que a religião é um retrocesso, de que a religião produz distúrbios, guerras, ódio, preconceito e assim por diante. Por quê? Porque neste momento, no momento em que a televisão serviu como grande veículo da revolução cultural, nós absorvemos os modelos passados pelos manipuladores, pela engenharia social, por assim dizer, pelos manipuladores da cultura, que nos venderam a ideia de que o casamento era ruim, a fidelidade era errada. Portanto, então, substituímos o casamento por relações esporádicas, sem compromisso, gerando um bolsão de pessoas sem a referência paterna e materna, ou seja, sem a referência familiar. Átomos soltos, como dizia o professor Olavo de Carvalho, pessoas sem fundamento, sem base, porque, evidentemente, uma família dividida não tem as condições para dar as bases, os fundamentos para uma criança, para um jovem, por exemplo, e esse receberá da televisão e depois da sua tribo, da escola, da tribo e assim por diante. Também a televisão substituiu, por exemplo, um dos exemplos, a virgindade, que era tida como... Inclusive, um amigo meu mandou um e-mail muito interessante falando sobre isso. O recato, a pureza pela promiscuidade. E aí não faltaram, por exemplo, os grandes eventos culturais, todos para promover a promiscuidade. Porque uma vez promíscuo, não há, portanto, mais o cuidado com o corpo. Não havendo cuidado com o corpo, não há também nenhuma relação mais moral que ligue aquele cuidado para a formação futura de uma família. As mulheres não se preparavam mais para serem mães, para ter uma família. Preparavam-se apenas para ser feliz. Isso eu estou falando do começo dos anos 70. Imaginem agora. É evidente que houve aí todo um processo, toda uma elaboração para que chegássemos nesse ponto. Mas isso não vem de agora. Isso vem de muito tempo. Então, portanto, surge também aí um espaço para o feminismo. Porque o feminismo colocou na cabeça da mulher que o corpo lhe pertence e que é seu direito ser feliz apenas. E a felicidade está muito longe, é muito diferente de ser mãe de família, de ter uma família. A liberdade é, em primeiro lugar, a liberdade passa a ser o valor maior e esta tem a ver apenas com os interesses particulares, pessoais, egoístas da pessoa. Primeiro é preciso se formar, depois é preciso fazer um mestrado, depois é preciso fazer um doutorado, depois é preciso assumir um grande cargo numa multinacional e, quem sabe, lá no final da história ser mãe. Mas isso independente da família. A família já havia saído de cena. Esse era um projeto pessoal que não levava em conta a união com outro ser humano para a formação de uma família. Tudo isso na base do planejamento pessoal. Bem, isso, claro, não aconteceu de imediato. Primeiro era preciso que houvesse uma geração que aprendesse os valores contrários
que desse atenção aos valores contrários à religião judaico-cristã, à moral judaico-cristã, que desse atenção e que absorvesse aquilo como correto, para que depois todo o resto se desenvolvesse ao natural. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí, no bojo de toda essa história, o problema principal de tudo isso é que o homem afastou-se imediatamente da fé. A fé passou a ser algo recreativo, puramente material, puramente imanente. A fé é ir na igreja, pagar o dízimo, cantar lá, bater palma, mandar beijinho para Jesus, mas sem nenhuma necessidade de levar a uma contemplação do transcendente, ao fim da vida, ao destino da alma depois dessa vida, menos ainda a prática das obrigações religiosas depois do templo, depois da igreja, depois do encontro social. Tudo passou para o plano material, do aqui e do agora, sem nenhuma ligação com o transcendente. E aí, o que aconteceu? O homem tornou-se basicamente isso, um átomo solto, sem Deus e sem lei. Aliás, a única lei, portanto, era ser feliz. O negócio é ser feliz. E aí, aí nós voltamos para aquele velho padrão que está lá na revolta de Satanás contra Deus. Como ser feliz sem Deus? Impossível. Impossível porque a fonte da nossa felicidade é a salvação. E a salvação só vem de Deus. Não é possível ser feliz sem Deus. Mas para ser feliz com Deus é preciso segui-lo, adorá-lo, amá-lo, respeitá-lo. Para poder amá-lo, respeitá-lo, é preciso conhecê-lo. Para conhecê-lo, é preciso que tenhamos um tempo para isso, que alguém nos explique quem é Deus, como Deus entra na história, quem é Jesus Cristo, quem foram os apóstolos, o que significa a igreja. Tudo isso foi se perdendo. A religiosidade passou a ser uma vivência pessoal, subjetiva, quando muito, se não apenas uma atividade social e nada mais. E o que temos hoje? Temos hoje um homem completamente deseducado, desinformado, sem uma concepção maior da vida, sem noção do transcendente, sem noção do que significa a alma e a vida eterna e sem o menor conhecimento de Deus. Portanto, um ser humano suscetível ao aqui e ao agora. E aí, aqueles lá, atores do passado, que resolveram colocar o homem contra Deus para destruir a humanidade, estão agora certamente muito felizes. Por quê? Porque estamos exatamente neste momento, uma humanidade completamente sem Deus e à mercê do próximo minuto. Porque as vidas já não são planejadas com o sentido maior da transcendência, da imortalidade da alma. As vidas são planejadas, quando muito, nos próximos 2-3 anos. Tudo se restringiu ao aqui e ao agora. E aí, o último experimento social que realmente nos mostra o quanto deu certo toda essa revolução são as pandemias. Aí, por exemplo, agora, do momento coronavírus, que colocou naturalmente todo mundo em pânico. Por quê? Porque o homem, sem o contato com o transcendente, perdeu a fé. Não tem mais noção de Deus e menos ainda do poder de Deus. Portanto, está à mercê do seu próprio destino. E o seu próprio destino pode significar amanhã depois pegar o vírus e morrer. Entende? Então o medo aumentou o pavor no ser humano. O ser humano está simplesmente apavorado. E aí, aí surge o oportunismo novamente. Uma vez que o ser humano esteja apavorado, é o momento propício para vender a ele ou dar a ele a última forma de controle, o controle total, absoluto, que é, evidentemente, todo mundo sabe o que será. Uma vez que o homem
e tenha, digamos assim, uma certa garantia de que está imune aos vírus, bem, aí ele poderá relaxar e a vida poderá voltar ao normal. Essa foi a grande armadilha de todas essas revoluções passadas. Primeiro veio a sedução pela ideologia, começa lá na Revolução Francesa. Depois vem a sedução pela cultura, pela libertação do velho, do atrasado, do caótico, enfim, o prazer de nos libertarmos de toda a tradição. E agora virá o prazer de estarmos salvos, pelo menos para até os próximos 50 anos, de um pequeno vírus que pode colocar toda a humanidade, pode acabar, extinguir toda a humanidade. São esses três grandes prazeres que se completam num projeto só. Enfim, conseguimos um mecanismo para escravizar a todos, a tudo e a todos, para a implantação de um regime mundial. Eu estou falando de um controle jamais visto, jamais praticado, jamais conhecido na humanidade. Como esse controle será feito? Será feito através da manipulação do DNA. Alguma coisa existe nesse projeto que tirará do homem a sua última e derradeira ligação com Deus. A religiosa já foi, a espiritual já era, a cultural já foi, agora basta apenas desligar aquela que é natural, aquela chave, aquele sinal que Deus colocou em cada alma. Pois acreditem, meus amigos, este é o próximo passo da revolução globalista. Desligar finalmente no homem o seu último laço com Deus. E aí nós estamos falando numa manipulação do DNA, uma forma de transformar o homem numa espécie de animal sem alma. Se você pensa que eu estou delirando, quero lembrar o seguinte: em 2015 tem vídeo sobre isso, eu ainda conseguirei o vídeo, aliás eu tinha esse vídeo, mas é muito complicado porque uma vez que a gente suba esse vídeo aqui, claro, vamos ter problemas. Mas em 2015, Bill Gates, reunido com o grupo Bilderberg, trouxe uma pesquisa avançadíssima que mostrava dois modelos de humanidade. Uma completamente ligada à tradição, ao passado, à religião, e outra já liberta de tudo isso. Ele mostrou dois modelos de cobaias humanas. Um religioso que tinha parte do cérebro aceso ou acendido toda vez que ouvia a palavra de Deus. Um estímulo cerebral acontecia, uma parte do cérebro se iluminava quando o homem via uma cena que reportava a Deus, a Cristo ou a religião, ou ouvia um texto, e outro não. Outro que não tinha nenhuma reação física cerebral com relação à palavra de Deus, à religião, à fé e assim por diante. Qual o segredo entre um e outro? Por que um tinha uma reação humana, uma reação em parte do cérebro pelo menos, e outro não? Porque um tinha sido tratado com um produto, não vou dizer o nome aqui para não cair a live, e o outro não. E aí estava apresentado ao grupo Bilderberg a forma definitiva de resolver o problema das religiões. Finalmente encontramos um mecanismo para desligar o homem de Deus, para que ele não tenha mais nenhuma reação, nenhuma emoção, nenhum laço que o ligue à verdade maior que é Deus. Nada o fará ligar novamente a Deus na medida em que podemos entrar, na medida em que entrarmos com um robô invisível, uma nanomáquina,
na cadeia, no DNA humano e desligarmos ali algumas pecinhas. Foi exatamente isso que o senhor Bill Gates apresentou para o grupo Bilderberg em 2015 e tem vídeo sobre isso. Tentaram apagar, mas é evidente que não conseguiram de todo. Bem, mas aí perguntou o grupo Bilderberg: e como faremos isso? Bill Gates respondeu, mas nem é preciso dizer o que ele respondeu. Não está aí as condições para isso? As pessoas buscarão desesperadamente, elas buscarão desesperadamente uma solução que veio contra o vírus. E ali está a grande armadilha para a última, a definitiva, que desligue totalmente o homem de Deus. E aí estará dada a vitória de todo o projeto globalista, que começa lá, como disse, na revolta dos anjos, na revolta de Satanás. Está dado o ponto final da história. Uma vez que o homem se desligue totalmente de Deus, aí acabou. Agora, esse desligamento também é um trabalho humano, não é um trabalho espiritual, não é um trabalho do outro mundo, não tem nada a ver com Deus. É um trabalho humano, é a criatura que conseguiu um mecanismo para desligar o homem de Deus. É coisa de homem. Talvez seja por isso que a Bíblia fale, né? Quem tiver inteligência que calcule, porque é coisa de homem. Bem, eu sei que esse assunto é bastante denso, eu não consegui, infelizmente, porque é muito longo, não consegui fazer com que ele soasse pelo menos mais, digamos assim, fácil de compreender. Mas é isso, meus amigos, de certo modo, nós temos também uma percepção de como encaixar tudo isso, porque nós estamos exatamente no olho do furacão. Nós estamos vivendo exatamente o momento em que o globalismo virá com o seu último e derradeiro golpe. O último e derradeiro golpe para criar uma espécie de animal sem alma, um novo ser humano completamente manipulado, um animal que poderá fazer todo o serviço sem reclamar, será dócil, será absolutamente dócil a todo comando e, portanto, dará as condições necessárias para esta pequena casta, essa pequena elite, realizar lá o sonho de Nimrod, que está na Bíblia, o sonho da Torre de Babel. Um mundo completamente controlado, como se fosse uma torre, uma pequena casta, e o resto só escravo. Que tal? Mas é claro que isso não virá antes de uma grande redução populacional, evidentemente. E parte do projeto está sendo já aí articulado na forma de, quem sabe, aí uma grande guerra. Eu não sei exatamente se isso acontecerá antes ou depois. Mas está tudo pronto para uma nova humanidade, uma nova era. Sem Deus, claro, definitivamente sem Deus, porque os globalistas cansaram de ver os seus projetos frustrados. Agora será a última e derradeira onda, pensam eles, claro. Bem, você deve estar pensando que isso será muito difícil de conseguir. Vejam, em primeiro lugar, o povo quererá. O povo tão amedrontado, um povo cético, um povo sem Deus, são gerações de pessoas que já não têm mais vínculo nenhum com a tradição. Gerações e gerações de pessoas que se criaram ao léu, sem família, sem valores, sem nada. Então, essas pessoas sem a mínima concepção da história, sem o mínimo contato com as profecias, com a palavra de Deus, essas se deixarão levar tranquilamente, elas buscarão esse tipo de solução. Mas vejam, tudo começará pelas forças policiais, porque vejam bem, dia desse eu estava vendo lá
no Twitter a primeira vacina em São Paulo, não era para falar o nome, enfim, a primeira vacina, né, em São Paulo, estava lá o Dória e tal, e foram fazer, claro, era tudo uma encenação, não houve nada, mas começaram por quem? Por um funcionário da área médica, da área de saúde. Depois serão os próprios militares os primeiros a entrarem enfim, vocês sabem do que eu estou falando. E aí, pensem, se esse produto que será injetado no corpo humano desligar o homem de Deus, isso quer dizer que criará ali um novo um ser humano completamente manipulável, sem nenhum valor humano, sem piedade, sem amor, sem carinho, sem saudade, enfim, um novo ser humano, um animal bruto e armado. Pois vejam, quem serão os primeiros a servirem de cobaia para isso, senão os militares? Por quê? Porque eles deverão ser a linha de frente deste novo poder que está aí, desse poder global. Perceberam agora por que em um determinado país aí houve uma grande decepção com os militares? Muita gente achava, nossa, os nossos militares nos salvarão. Pois é. Eles estarão a serviço, sim, mas não do povo, não pensem. Estarão a serviço de um grande poder global. Muito bem, vamos ficando por aqui. Eu acho que ainda terei que explicar um pouco melhor, porque é muita coisa, é um tema muito denso, como falei, e nós temos que voltar aí, trazer, vamos pegar em partes, trabalhar um pouco melhor, mas... Meus amigos, só para resumir, para terminar, nós começamos falando de um projeto lá da Primeira Guerra Mundial, que, aliás, foi talvez o melhor laboratório de todos, porque ali estavam concentrados todos os elementos a serem mudados ou destruídos. O Império Austro-Húngaro, por exemplo, a última força cristã na Europa, ou no mundo. Era preciso destruir a Áustria, era preciso destruir o Império Austro-Húngaro, porque foi a última grande força cristã em termos europeus, em termos globais, vamos dizer assim. Depois, na Segunda Guerra Mundial, simbolicamente, as únicas duas cidades cristãs do Japão foram bombardeadas, sofreram os efeitos da bomba atômica, Nagasaki e Hiroshima, as duas cristãs. E daí só o que vimos foi a destruição completa do cristianismo. Começou, por exemplo, com o fim do Império Austro-Húngaro, depois veio o Concílio Vaticano II, uma necessidade de trazer a igreja, modernizar a igreja, colocá-la no mundo, no tempo, na temporalidade. Antes veio a Segunda Guerra Mundial, que colocou em xeque todos os valores cristãos também e deu basicamente ali o início, a última fase do projeto globalista. E aí estamos agora neste momento em que todos podem finalmente ser marcados, e ter os seus nomes desligados do livro da vida. É nisso que chegamos. Grosso modo foi esse o percurso. Quem está se divertindo com isso? Quem planejou desde o começo a destruição da humanidade, por não querer servi-la. É isso aí. Muito bem, tivemos alguns superchats, vamos lá, vamos ver quem nos mandou um superchat. O Alexandre Verniano já tinha falado, muito obrigado, Alexandre, Deus te abençoe, irmão. Wanderson Firme mandou um superchat, muito obrigado, Wanderson, Deus te abençoe, irmão. A Cris Lassal mandou um superchat, obrigado, Cris, Deus te abençoe. Fabiano Pereira tornou-se membro, Fabiano Pereira Ferreira tornou-se membro do canal, seja bem-vindo, Fabiano, um grande abraço, irmão, seja bem-vindo. O Tio Cerda, Geopolítica e Curiosidades, também tornou-se membro do canal. Tio Cerda, Geopolítica e Curiosidades. Seja muito bem-vindo, tio Cerda, a casa é sua.
A Ethel Oliveira Garcia mandou um superchat. Muito obrigado, Ethel Oliveira Garcia. Muito obrigado, um beijo no teu coração. O Stember Lopes mandou um superchat. Obrigado, Stember Lopes. Boa noite, professor Beleio. O senhor é um mestre que nos orgulha muito. Muito obrigado, irmão. Não mereço, mas agradeço. Te agradeço de coração. Um beijo no teu coração, Stember. Muito obrigado. O Caio Marino mandou um superchat. Excelente live, professor. Um verdadeiro resumo da desgraça que assola o ser humano que se afastou de Deus. Tudo inspirado, claro, pelo relativismo produzido há 500 anos, pela livre interpretação das Escrituras de Lutero. Muito obrigado, Caio Marino. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. As 3 revoluções, né? A Revolução Francesa, a Revolução Luterana e a Revolução Russa, né? Completaram esse processo de, primeiro, criar uma fissura, a primeira grande fissura, né? No cristianismo. Primeira fratura mesmo. E a partir dessa grande fratura no cristianismo, todas as outras revoluções se tornaram mais possíveis, né, mais realizáveis. E aí começa assim a nossa grande desgraceira, que vai culminar agora no 666. Muito obrigado, Caio Marino. Muito obrigado. Deus te abençoe, irmão. O Wanderson Firme mandou... Peraí, eu já tinha falado do Wanderson. Não, o Wanderson Firme mandou outro superchat. Ô, Wanderson, muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Tenha uma excelente segunda-feira, uma abençoada semana, irmão. Você e todos os teus, muito obrigado. E o Filadélfio Lamonier, tá aí o Filadélfio, o pastor Filadélfio Lamonier. Um grande abraço, pastor Filadélfio. Deus te abençoe, irmão. Hoje pude estar online. Jesus te abençoe. Amém. Muito obrigado. A você também. Pastor Filadélfio Lamonier. O pastor Filadélfio Lamonier certamente não está no Brasil, deve estar nos Estados Unidos, se não me engano. A Carmen Costa mandou um superchat. Professor, você é 10, deu um show, parabéns. Muito obrigado, Carmen. Carmen Costa. Não mereço, mas agradeço. Muito obrigado. Então é isso, né, pessoal? Nós tivemos aqui a participação, tornaram-se membros hoje o Fabiano Pereira Ferreira. Muito obrigado, Fabiano. O tio Cerda, Geopolítica e Curiosidade, tornou-se membro. Muito obrigado, tio Cerda. A Carmen Costa, que é membro do canal, tá aí. Ela tá falando, ninguém confia na VAC do Dória. Só a coitada da funcionária pública, porque não podia sair correndo. Pois é, mas foi encenação, aquilo não teve, parece que nem teve não aconteceu. Ali a pessoa fica com a mão ali. Acho que quem mostrou a farsa foi, se não me engano, foi o ex-ministro Weintraub, Abraham Weintraub. Se não me engano foi ele. Depois foi retuitado pelo Eduardo Bolsonaro. Olá, boa noite, dona Lucimar, se apresentando no pedaço. Oi, comente. O Jair Valença diz o seguinte: a marca será uma opção, professor, não será algo feito sem que as pessoas saibam. Não, é verdade. Quem mandou esse recado? Jair Valença Oliveira. Jair Valença Oliveira. Não, se eu falei isso, me desculpe. Eu concordo plenamente. A marca não será obrigatória. Isso sim, isso é verdade, porque senão ninguém se salvaria. O que eu disse é que as pessoas correrão atrás. Elas buscarão livre e espontaneamente. E um outro detalhe: uma vez que a marca esteja dada, será possível reconhecer quem tem a marca por causa das antenas 5G. Só que daí tem o seguinte: se duas pessoas andam muito próximas uma à outra na rua e as duas têm a marca, a antena 5G se atrapalha, ela não consegue identificar bem quem é um e quem é outro.
fica lá meio embaçado e o nome com a fotinho da pessoa não chega num terminal, por exemplo, um sujeito que está lá verificando. Há um certo obstáculo ali, algo atrapalha a identificação. Daí porque é importante respeitar a distância de 1,5 m, para que a antena, as filmadoras ligadas à antena 5G, que passarão imediatamente a informação para um terminal, não se confundam, tenham ali fácil, acessível a identificação. 1,5 m de distância, pois é, o que estão fazendo agora, né? Mas enfim, eu não disse que será obrigatório. Agora, vejam, em primeiro lugar, há um medo que está levando as pessoas desesperadamente que surja alguma coisa. Pois está na Bíblia, o anticristo é aquele que vem para solucionar um problema gravíssimo. Só que, claro, o problema foi criado por eles, tá, tudo bem. Mas, enfim, virá uma solução para esse problema, virá. E aí, quantos irão livre e espontânea vontade atrás desta solução? Milhões correrão alegremente atrás da solução. Eu faço assim porque eu me lembro, tinha um desenho no passado que tinha um elefantinho, né? Mais ou menos assim como eu, meio gordinho, que ele dava saltinhos, ele ficava muito feliz andando pela relva, tirava com a tromba aquelas margaridas no bosque para cheirá-las, e saía saltitante num dia alegre e feliz. Pois é, será mais ou menos assim, as pessoas correrão alegres, felizes e saltitantes em busca da solução. Não estou dizendo que são obrigadas. Agora, algo também imporá a muitos, despertará o desejo de se enquadrar. Por quê? Porque o sujeito que não for identificado lá pela antena 5G como tendo o salvo-conduto, não poderá entrar no cinema, não poderá comprar ali na lanchonete e assim por diante, porque é o que a Bíblia diz, não poderão comprar nem vender. Isso terá que ser feito de outro modo. E aí, como fazer? Bom, muitos também por causa dessas dificuldades, né? Não, o sujeito ali não está imune, ele é um passível transmissor de vírus, não pode entrar aqui. Não, mas eu não quero ficar para trás, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir viver nesse mundo se eu não estiver enquadrado. Então vai lá buscar a solução. Não é obrigatório, claro que não, mas as pessoas, elas próprias farão farão disso algo essencial para sobreviver. E aí, aí estará dado o princípio de desligamento total de Deus. Mas não será. Agora, as consequências serão fortes, serão pesadas, né? Como viver neste mundo? Claro que as pessoas de fé, de autêntica fé, sabem que não serão abandonadas por Deus, né? Como aquela viúva que recebeu do profeta Elias o milagre de ter sempre a farinha e o óleo renovado em sua casa durante a grande seca. Algo sempre acontece de sobrenatural e também outros que se unem em comunidades para sobreviver. Eu me lembro, eu gosto sempre de lembrar deste exemplo que eu trouxe inclusive num dos últimos vídeos. O maior milagre acontecido na face da terra depois da ressurreição de Cristo. Depois da ressurreição de Jesus, eu penso que este é o maior milagre. Há também o milagre da hóstia de Lanciano, na Itália, em que a hóstia simplesmente se materializou, está lá a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, mas o fato é o seguinte, este milagre eu penso é ainda maior. Os 4 sacerdotes que sobreviveram à bomba atômica em Hiroshima. Tem teorias, até eu vi quando eu
falei no último vídeo sobre isso, alguém disse, não, professor, é que eles estavam numa espécie de vácuo. Quando a bomba explodiu, eles ficaram meio que protegidos num tipo de vácuo. Bem, tudo bem, tá, vamos supor que seja, que tenha acontecido isso. Mas e os próximos dias? Numa cidade extremamente quente, com uma radiação absurda, de imediato 150 mil pessoas morreram, mas nos próximos dias todos os outros foram morrendo. Por quê? Por causa da radiação. Imagine uma cidade impactada por uma bomba atômica, o sujeito morre cheio de chumbo e ferida. Todo queimado, a pele vai queimando, o sujeito, os órgãos vão se enchendo de chumbo, a falência múltipla dos órgãos é quase que imediata, o sujeito morre. E os caras ficaram lá, perambulando a esmo, ainda tentando ajudar, fazer caridade ainda com os que tinham sobrevivido depois do impacto da bomba. E passaram décadas sendo investigados, testes e mais testes de radiação, testes de sangue, exames de sangue, de fezes a cada 15 dias. Por décadas nunca mostraram um sinal sequer, um mínimo que fosse, de terem participado nem de longe de um problema desse, né? Não é esse o grande milagre? Como pode se explicar toda uma cidade destruída e a eles nada aconteceu, exceto uns cortezinhos por causa de estilhaços de vidro? Nada, simplesmente nada. Alguém explica isso racionalmente? Não, esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado, mas a ti nada acontecerá. Isso é ficção, professor. É ficção. Já viu o milagre de Hiroshima? É exatamente isso. Deus tudo pode. E Deus também certamente cuidará dos seus nesse terrível tempo em que todos serão marcados, aqueles que se deixarem marcar. Mas será difícil, Essa história de elefantinho andando alegre e feliz no bosque, só nos desenhos animados de antigamente. A coisa será muito difícil. Mas eu em nenhum momento falei que será obrigado. Não será obrigado, mas é aquela história, né? Aliás, a Fundação Bill e Melinda Gates deu muita porrada na África para testar uma vacina contra o Ebola, se vocês estão lembrados. O Ebola, acho que foi contra o Ebola. Lá foi obrigatório. Em muitos países mais pobres, não pensem que é assim, não. Meu irmão, você quer vacinar ou não? Não, hoje não. Beleza. Não. Os países mais pobres, mais miseráveis, o negócio é na porrada mesmo, irmão. Oi, meu bem. Mais um recado? Um abraço para o Marcos Suave. Um abraço para o Marcos Suave. Um abraço, Marcos. Grande abraço, irmão. Dona Lucimar está avisando aqui. Muito bem, né? Então, acho que já fomos o Wanderson Firme mandou outro superchat, né? Eu já tinha falado, não? Não. O Anderson já tinha mandado um, parece que mandou o segundo. Muito obrigado, Anderson. Deus te abençoe. A Maria Beatriz Ferreira, boa noite, Maria Beatriz Ferreira, mandou um superchat. Acho que eu também já tinha falado. O Philadelphia Lamonier mora nos Estados Unidos, sim, desde 2000. Acertei. Pastor Philadelphia Lamonier mora nos Estados Unidos. Deve tá vendo coisas horrorosas aí, né, pastor? O caos chegou por aí. Vamos falar disso amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, Lamonier. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. É isso, dona Lucimar. Vamos embora? Então, pessoal, este vídeo aqui eu vou postar lá no canal, é o nosso terceiro canal. Como é que é o nome? Não, Brasil Agora é outra coisa. Manual da Filosofia, Professor Belei. Este vídeo aqui vai para o Manual da Filosofia, Professor Belei. Lá eu tenho uns cursos de introdução à filosofia. Quem gosta da filosofia, não é filosofia de comunista, não, pessoal. É a filosofia perene mesmo. A real, a verdadeira. Então nós temos lá a introdução a Platão, depois
Temos um pouquinho sobre introdução a Aristóteles, introdução à filosofia moderna com Kant. Eu preciso fazer o Descartes, preciso fazer o Leibniz, os ingleses também, John Locke pelo menos, David Hume, quem sabe, se der, mas enfim, temos lá, para quem gosta de filosofia, o nosso curso de introdução à filosofia. Canal, como é que é o nome do canal? É Manual da Filosofia, Professor Belém. E esse vídeo vai para lá, já que nós abordamos aí algo que foge um pouco do nosso cotidiano aqui, que é o da notícia do dia a dia. E amanhã, não se esqueçam, amanhã às 7 da noite, o primeiro vídeo no canal Brasil Agora. Eu amanhã no vídeo, cedo, aqui no canal Professor Belém, deixarei o link para quem ainda não sabe. Conto com vocês, espero a presença de vocês lá no canal Brasil Agora. Carmen Costa, muito obrigado pela presença, Carmen Costa. Diogo Oliveira, muito obrigado pela participação, Diogo Oliveira. Marisa Pérez, muito obrigado, Marisa Pérez. E a dona Ofélia, nossa querida amiga Ofélia. A dona Solange Morrone estava aqui, você não falou nada? Dona Solange Mor, um beijo no teu coração, muito obrigado pelas informações que você nos tem passado. Dona Solange Mor é a nossa correspondente nos Estados Unidos, pensam o quê? Nós somos chique, homem. É ou não é, dona Lucimar? Nós somos chique. Beijo no teu coração, Solange, Deus te abençoe. Vamos ver quem mais está aqui que é membro do canal, acho que só, né? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, até daqui a pouco, às 7 da manhã. Até.